Há um momento em que todos nós precisamos encarar uma pergunta fundamental. Por que estamos fazendo o que fazemos? Quando acordamos todos os dias e enfrentamos o trabalho, os desafios, os conflitos e os medos, o que nos move? Será que é apenas o salário no fim do mês? O reconhecimento dos outros? Ou será que estamos buscando algo mais profundo, um senso de propósito, de realização, de integridade? É aí que tudo começa. E é aí que muitos se perdem, porque no mundo de hoje há uma tentação sutil e poderosa de buscar atalhos. Acreditar que o esforço não vale por si só, que o mérito não é suficiente, que é preciso dar um jeito, trapacear, manipular, conquistar benefícios indevidos, forçar uma imagem de sucesso que não corresponde à realidade. E tudo isso surge, muitas vezes, não da maldade, mas da insegurança. Surge do medo de não ser suficiente. Surge da dúvida silenciosa que sussurra: e se o meu esforço não for valorizado? Mas aqui vai uma verdade que pode mudar completamente a forma como você encara o seu trabalho e a sua vida. Se você está fazendo o seu trabalho com dedicação, com esforço honesto, com constância e verdade, você não precisa trapacear. Você não precisa buscar mais compensações do que merece, porque o valor real não está no que os outros veem, nem no que você aparenta conquistar, mas naquilo que você está se tornando. A vida é justa de um jeito que não é óbvio. Nem sempre quem trapaceia ganha, nem sempre quem joga sujo sobe mais rápido. Na verdade, quem busca atalhos muitas vezes chega antes, mas ao lugar errado. Chega vazio, sem paz, sem dignidade e com um preço alto a pagar. Porque tudo o que se conquista sem verdade cobra juros na alma. Agora respire fundo e reflita. O que você quer construir? Uma imagem ou uma realidade? Um sucesso passageiro ou uma vida de significado? Quando você escolhe a integridade, você talvez demore mais. Talvez ninguém perceba de imediato. Talvez você enfrente dúvidas, mas aos poucos você vai entender que a sua dignidade não tem preço e que o reconhecimento mais valioso é aquele que nasce da consciência tranquila. Vivemos em uma era em que tudo se compara. Olhamos para o lado e vemos pessoas aparentemente conquistando tudo de forma fácil. Vemos carreiras meteóricas, pessoas se exibindo nas redes sociais, vidas aparentemente perfeitas e rápidas. E é fácil se sentir tentado a seguir o mesmo caminho, mesmo que isso custe os seus valores. Mas a comparação é uma armadilha, porque você não sabe o preço que cada pessoa está pagando por trás da imagem. Você não vê os sacrifícios, as dores, os vazios, e você também não sabe o que o futuro reserva para quem constrói sobre areia. O seu foco precisa estar em você, no seu caminho, no seu crescimento, porque a única coisa que você pode controlar verdadeiramente é o seu esforço, a sua dedicação, a sua ética. Quando você entrega isso com sinceridade, você já venceu. Mesmo que ninguém veja, mesmo que os aplausos não venham, a sua vitória começa no invisível. Nos momentos em que você escolhe o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Nos momentos em que você resiste à tentação de buscar glórias rápidas. Nos momentos em que você decide ser fiel ao seu processo. Há um poder gigantesco no trabalho honesto. Um valor que muitas vezes passa despercebido, mas que constrói pilares inabaláveis para a sua vida. Porque o esforço verdadeiro não molda apenas resultados. Ele molda o seu caráter, e caráter é aquilo que sustenta tudo quando o sucesso chega. Muitos querem vencer, mas poucos querem se tornar pessoas capazes de sustentar a vitória com integridade. Porque isso exige esforço constante, paciência, humildade. Exige aceitar que os frutos vêm no tempo certo, não no nosso tempo. Exige confiar que a vida recompensa não apenas quem corre mais rápido, mas quem corre com propósito, com honra. Então, quando você sentir que está dando tudo de si, e mesmo assim parece que não é suficiente,
Lembre-se, não é sobre imediatismo, é sobre constância. O mundo pode ignorar o seu esforço por um tempo, mas a vida não ignora. O universo não ignora. Aquilo que você constrói com verdade se multiplica, ainda que em silêncio. É fácil se justificar. É fácil dizer, mas todo mundo faz assim. Ou só desta vez. Mas o problema da trapaça não está apenas no que você faz. Está no que ela faz com você. Toda vez que você cede ao impulso de agir de forma desonesta, algo dentro de você se corrompe. Um fio de confiança se rompe. E cada vez que isso acontece, a sua força interior diminui. Você começa a se afastar de quem você realmente é. Começa a viver para manter aparências. E o pior, começa a depender cada vez mais de novas mentiras, novas manipulações, novas compensações para sustentar aquilo que não tem raiz. E isso é um fardo pesado demais. Não há liberdade maior do que viver em paz com a sua consciência. Não há vitória maior do que deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, sabendo que você foi fiel aos seus princípios. E não há sucesso verdadeiro onde não há integridade. Muitas vezes, a busca por compensações além do que merecemos nasce do sentimento de insuficiência, da sensação de que, por mais que façamos, nunca será suficiente. E isso gera ansiedade, frustração, até mesmo ressentimento. E o problema é que, ao buscar compensações indevidas, nós acabamos desviando energia do que realmente importa. Você já viu alguém que vive correndo atrás de mais dinheiro, mais elogios, mais reconhecimento, mas que nunca parece satisfeito? Isso acontece porque essas compensações são como areia nas mãos. Nunca saciam, nunca preenchem. Elas dão uma ilusão de vitória, mas deixam um vazio maior depois. A verdadeira compensação está no sentido, está no crescimento interior, está na sensação de dever cumprido, de evolução, de missão sendo realizada. E essa compensação ninguém pode tirar de você. É preciso coragem para confiar no tempo, para aceitar que os frutos vêm quando estamos prontos para recebê-los. Que não adianta tentar forçar o processo. Você planta hoje, rega amanhã, cuida todos os dias, e um dia o fruto aparece. Mas tentar acelerar isso é desperdiçar energia. A paciência é o que te mantém firme nos dias em que nada parece acontecer. É o que sustenta a sua integridade quando ninguém está vendo. É o que te dá força para continuar, mesmo quando os outros parecem estar passando na sua frente. Lembre-se, cada pessoa está em um tempo diferente. O seu tempo é único, o seu caminho é único. E aquilo que é seu, se for verdadeiro, chegará até você no tempo certo, do jeito certo. No final das contas, a pergunta mais importante não é o que você está conquistando, mas quem você está se tornando. Porque a vida é sobre isso. Não é sobre ter, mas sobre ser. E quando você escolhe agir com integridade, você se torna alguém em quem as pessoas confiam. Alguém que inspira, alguém que não precisa gritar o próprio valor, porque o valor está estampado na forma como vive, como trabalha, como trata os outros. Esse é o verdadeiro poder, e esse poder ninguém pode te dar. Você precisa construí-lo com suas escolhas diárias, com sua dedicação silenciosa, com sua verdade inegociável. Muitos buscam riqueza, poder, status, mas poucos compreendem que o bem mais valioso que se pode conquistar ao longo da vida é a paz interior. E essa paz não está disponível nas prateleiras do mundo. Não está em cargos, títulos, seguidores ou cifras. Ela nasce da consciência tranquila, nasce do saber que você está fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Quando você vive com integridade, o seu sono é mais leve. O seu coração é mais sereno e não existe dinheiro que compre essa sensação de estar inteiro, de não estar devendo nada a si mesmo. O problema de quem trapaceia não é apenas o risco de ser descoberto, é o peso de carregar uma mentira.
E essa mentira consome energia, gera ansiedade, mantém a pessoa constantemente em estado de defesa, tentando sustentar uma imagem que, no fundo, sabe que é frágil. Enquanto isso, quem vive na verdade caminha com liberdade, porque não precisa esconder nada, nem provar nada. A verdadeira recompensa do esforço honesto não é visível aos olhos, é sentida na alma. Ao longo da história, podemos encontrar inúmeros exemplos de pessoas que escolheram a verdade, mesmo quando isso significou perdas momentâneas. E no fim, foram essas pessoas que deixaram um legado que atravessa o tempo. Pense em figuras como Nelson Mandela, que passou décadas preso, mas não abriu mão dos seus princípios, mesmo quando teve a chance de se render para conquistar liberdade imediata. Ou Mahatma Gandhi, que acreditava que os meios importam tanto quanto os fins, e por isso liderou uma revolução baseada na não-violência, na resistência pacífica. Essas pessoas não escolheram o caminho mais fácil, mas escolheram o certo, e é por isso que, até hoje, inspiram milhões. Agora, traga isso para a sua vida. Você pode não estar em uma posição histórica, mas diariamente enfrenta decisões que exigem coragem. Pequenas e grandes escolhas que testam a sua integridade. E cada vez que você escolhe agir com honestidade, mesmo que ninguém perceba, você está escrevendo a sua história de forma digna. E essa história é o que você vai deixar para o mundo. Talvez você esteja se dedicando há muito tempo, fazendo tudo certo, e sente que não é reconhecido, que os frutos não aparecem, que os outros, que fazem menos ou agem de forma desonesta, parecem estar sempre um passo à frente. Essa é uma das provações mais difíceis para quem escolhe o caminho da verdade, manter-se fiel mesmo quando o mundo parece ignorar o seu esforço. Mas aqui vai uma reflexão importante. O valor da sua jornada não depende da reação dos outros. O seu compromisso é com o processo, não com a plateia. O seu mérito não desaparece só porque alguém não percebe. Pense na natureza. O bambu leva anos crescendo no subsolo antes de finalmente despontar. Durante anos, parece que nada acontece. Mas, de repente, ele cresce de forma acelerada, porque criou raízes profundas. Assim também é você. O seu esforço está criando alicerces invisíveis e, no tempo certo, isso se tornará visível. Confie nisso. Persevere. Integridade não é um ato isolado. É uma prática constante. É uma escolha diária, silenciosa e muitas vezes solitária. É dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim para o caminho mais fácil. É manter-se coerente, mesmo quando o ambiente ao redor parece desmoronar. E com o tempo, essa prática se transforma em uma armadura interior. Você se torna mais forte, mais resiliente, mais centrado. Porque você sabe quem é e não se vende por qualquer oferta. A consistência é o que transforma um esforço passageiro em uma força permanente. Quando você é coerente, as pessoas confiam em você. E mais do que isso, você confia em si mesmo. Não há dúvida interna, nem medo de ser exposto, nem necessidade de se esconder. Você vive em estado de verdade, e viver assim é libertador. Muitas vezes, a trapaça não é evidente. Ela começa de forma sutil, com pequenas mentiras que contamos a nós mesmos. Pequenos desvios que justificamos com frases como "é só desta vez" ou "ninguém vai se importar". Mas o problema não é apenas o ato, é a mensagem que você envia a si mesmo. Cada vez que você se trai, mesmo que ninguém saiba, você está enfraquecendo a sua confiança interna. Está dizendo ao seu subconsciente que não pode contar consigo mesmo. E isso gera insegurança, medo, culpa. A pior trapaça é aquela que você pratica contra a sua própria consciência. E isso precisa parar. Você merece viver de forma íntegra. Você merece confiar em si. E isso começa quando você decide, de forma firme e consciente, não se vender por recompensas passageiras.
Decida ser alguém de quem você se orgulha, não pelos resultados, mas pelas atitudes. Todos nós deixamos um legado, mas nem todo legado é visível. Às vezes, o maior impacto que você causa é silencioso. É a inspiração que você oferece com a sua postura, com a sua ética, com a sua presença. Pessoas observam, mesmo quando não falam, mesmo quando não elogiam. E muitas delas são tocadas pela forma como você vive, pela sua coerência, pela sua honestidade. E talvez um dia alguém escolha o caminho certo porque viu você escolher esse caminho. Esse é o verdadeiro legado. Você pode não deixar monumentos nem fortunas, mas se deixar uma marca de verdade nos corações das pessoas, isso será eterno. E você constrói isso todos os dias, com cada escolha honesta que faz. Há uma diferença fundamental entre conquistar algo por mérito e conquistar algo por manipulação. O mérito nasce do esforço, da competência, da persistência. A manipulação nasce da desonestidade, do uso indevido dos meios, da tentativa de controlar resultados a qualquer custo. E embora, à primeira vista, o resultado pareça o mesmo, alguém alcança um cargo, um prêmio, um reconhecimento. A essência é completamente diferente. O mérito gera paz, gera confiança, gera respeito duradouro. A manipulação gera ansiedade, gera desconfiança e cedo ou tarde é exposta. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: você quer viver de aparências ou de essência? Quer ser reconhecido pelo que é ou pelo que finge ser? A resposta a essa pergunta define a sua vida. Vivemos em uma era imediatista. Tudo é rápido, instantâneo. E isso cria ansiedade, impaciência. Mas o que realmente vale na vida exige tempo, exige construção lenta, exige dedicação. O trabalho honesto não gera resultados instantâneos, mas gera crescimento sólido, gera maturidade, habilidade, visão. E com o tempo, isso se transforma em autoridade, em respeito verdadeiro, em conquistas sustentáveis. Quem trapaceia pode vencer no curto prazo, mas quem constrói com verdade vence no longo prazo e de forma permanente. Se você quer uma vida de valor, aprenda a amar o processo. Aprenda a valorizar o caminho, não só a chegada. Aprenda a investir no invisível, porque é isso que sustenta tudo o que se torna visível. A vida constantemente vai te apresentar dois caminhos, o do atalho e o da integridade, o fácil e o certo, o rápido e o duradouro. E cada escolha que você faz molda não apenas o seu presente, mas o seu futuro. Você pode escolher viver na aparência, buscar compensações indevidas, trapacear. Mas isso tem um custo que no fim você não vai querer pagar. Ou você pode escolher ser fiel ao seu trabalho, ao seu esforço, à sua verdade. Pode escolher entregar o melhor de si, mesmo que ninguém veja. Pode confiar que o que é seu virá, não porque você forçou, mas porque construiu. E quando esse momento chegar, você estará pronto. Porque será forte, digno, verdadeiro. Essa é a vitória que vale a pena. Essa é a vida que vale viver. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta, se inscreva e lembre-se, o caminho da integridade pode ser silencioso, mas é ele que leva à verdadeira grandeza.